Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós saudamos a todos os amados que nos ouvem, que nos acompanham em nossos estudos bíblicos, cujo objetivo é para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando um novo trimestre e o propósito deste trimestre é estudarmos o profeta Isaías, ou as mensagens do profeta Isaías, lembrando que é um livro longo e não estudaremos capítulo por capítulo, mas vamos escolher vários temas dentro do livro e vamos expor e vamos observar como é atual a mensagem, no sentido da aplicação para a nossa vida em pleno século 21. A palavra tem o mesmo efeito, porque o homem é o mesmo de ontem, é o homem de hoje, na sua tendência a desviar de Deus e de precisar de instruções de Deus para estar firmado no bom caminho. O profeta escreveu muitos séculos atrás, 2700 anos atrás, que seja, mas a palavra de Deus é a mesma, é para o mesmo homem. E as instruções que trouxe, as promessas de salvação, e vão ver que a palavra dada por Deus foi firme, a cada tempo se cumpriu o que Deus foi anunciando. E assim, o que falta para acontecer, certamente vai acontecer, no seu tempo aprazado. Portanto, nosso estudo é no livro de Isaías, buscando o ensino, os conselhos de Deus pelo profeta, aqui conhecido como Isaías. Temos essa primeira lição, cujo título é Isaías, o profeta da salvação. E na nossa figura ilustrativa, lembrando que muitos conhecem, Isaías vendo a glória de Deus e preocupado que a sua santidade era muito aquém da santidade de Deus. Mas veio o anjo e com a brasa do altar o purificou, o santificou e assim pôde estar na presença de Deus e ainda mais se oferecer, conforme nós dizemos, em muitos aspectos da vida nossa cristã, em particular quando se trata de obedecer um ide, ou a evangelização, ou as missões, com aquela palavra que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, mas vamos para a nossa lição em questão. A lição 1, conforme já anunciamos, Isaías, o profeta da salvação. E para a nossa escola bíblica dominical, nesta lição, o texto áureo está nos versos 27 e 28 do primeiro capítulo, onde está escrito então: Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça, mas os transgressores
e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Um texto áureo para nossa lição atual, e na verdade é o assunto de todo o livro de Isaías, porque todo o livro de Isaías é Deus avisando dos erros do povo e falando que haverá um juízo. Antes que aconteça, se arrependam, melhore os seus caminhos, porque o juízo é certo. A condenação para os que andam errado será executada, ao mesmo tempo em que Deus largamente fala de uma salvação, de uma justiça, uma justificação do homem transgressor na obra redentora que está em Cristo Jesus. Mas continuemos a nossa leitura bíblica para esta lição. É o texto de Isaías, no primeiro capítulo, os versos 1 a 9. Não vão fazer esta leitura agora, mas faremos daqui a pouco no desenvolvimento desta nossa lição. Primeiro vamos ter umas palavras iniciais sobre isto, sobre o livro que vamos estudar. Ainda na sequência, temos um esboço que propomos ser como padrão nosso, sempre uma introdução e um desenvolvimento em 3 subtítulos, 3 tópicos do título maior e uma conclusão. Assim posto, vamos para a nossa introdução, quando no parágrafo que temos é aí apresentado. E assim, numa palavra introdutória, consideremos, nesse parágrafo, iniciamos um novo trimestre de estudos das Escrituras Sagradas, desta vez voltando-nos novamente para os profetas, aqueles pelos quais Deus falou no passado, muitas vezes e de diversas maneiras, e de cujas mensagens podemos extrair tantas aplicações pertinentes aos tempos em que estamos vivendo. Mais especificamente, abordaremos a profecia de Isaías, ou as mensagens de Isaías, que é um livro extenso para ser estudado capítulo a capítulo. Mesmo assim, ainda podemos selecionar as passagens mais importantes e necessárias para compreendermos as particularidades da mensagem deste profeta e extrair preciosas lições para nossa edificação e instrução no conselho de Deus. Então, é um livro extenso e vamos estar percebendo, e falaremos mais adiante, não existe uma ordem lógica de colocação dos assuntos. Há uma certa até mistura em palavras de juízo e nas palavras de salvação, palavras lindas, precisas, detalhadas a respeito de Cristo Jesus, o que viria enviado por Deus, o Messias. Sim, aí vamos estar atentos. Não há ordem, mas há citações muito lindas, muito claras sobre a obra redentora. Assim, consideradas essas breves palavras de introdução, ainda que quero repetir para destaque, tem muitas formas de estudar a palavra de Deus. Fizemos agora há pouco ensinos de Jesus. Em outra parte,
ao Sermão do Monte, dividimos ali em 13, 14 lições. Fizemos parábolas, estudo das parábolas e outras coisas como milagres de Jesus. Muita forma de estudar as Escrituras, mas existe também o livro a livro, e vamos assim completando o material já feito, preparado, disponível para os anos, séculos, se Deus ainda permitir existir esse mundo por muito tempo, para que os nossos futuros tenham material trabalhado por toda a Bíblia, livro por livro e assunto por assunto, num trabalho de coleção e somando-se através dos anos. Mas vamos continuar com essa última palavra. Quero encerrar essa introdução. Não desprezem o estudo do livro, seja ele curto ou longo. Foi Deus que mandou que o profeta escrevesse para nosso ensino. Então vamos ver o que tem ali para nós. Tendo apresentado já o nosso esboço, sendo a lição primeira Isaías, o profeta da salvação, o primeiro subtítulo é o contexto de Isaías. E vamos estar falando mais alguma coisa, ainda que possa ser algo repetido, mas fica como destaque o frisar do assunto para gravarmos conosco isso que está sendo falado. Assim, nesse primeiro parágrafo do subtítulo, o contexto de Isaías, ou livro de Isaías. Isaías é um dos mais antigos profetas canônicos, isto é, aqueles que consignaram sua mensagem por escrito e cujos livros chegaram até nós no corpo das Escrituras Sagradas. Houve outros, além daqueles que temos na Bíblia, mas seus escritos não chegaram até nós. Conforme apresentado na introdução do livro, este profeta ministrou ao povo de Judá e Jerusalém, a cidade, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, o que faz dele um contemporâneo de Oséias, Amós, Miqueias, bem como de Joel, Obadias, Jonas. Em termos cronológicos, ele profetizou aproximadamente entre os anos 750 a 700 anos antes de Cristo, e o seu ministério foi um dos mais longos e seu livro o mais extenso do gênero. Daí sua posição inicial na seção dos livros proféticos. Muito bem, então considerem que nós temos as Sagradas Escrituras com os livros do Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros, digamos assim, poéticos, e depois vem os livros proféticos, e o primeiro deles é o Isaías, colocando a data de 750 anos antes de Cristo, e com a atenção de que ele profetizou no reino de Judá, a nação de Judá, onde existia tão somente a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e naturalmente os levitas que ministravam no santuário que ainda existia ali em Jerusalém. As demais tribos já tinham ido embora. Lá com Jeroboão, depois de Reboão, filho de Salomão. Então já é um tempo de divisão do povo. Um reino ao sul, um reino ao norte, que por fim, no avançar dos anos,
vê ter como capital Samaria, uma cidade que depois também teve o nome de toda a região ali de tribos de Israel que já não existiam mais no tempo de Jesus. Então considerem bem isto aqui que estamos colocando. Temos outros profetas? Sempre tivemos profetas. O mundo sempre foi abençoado por Deus com homens destacados por Ele para trazer a sua mensagem. E isso desde o tempo mais antigo. Vamos estar citando o caso de Enoque, que tem dele uma profecia citada em Judas, lá já perto de Apocalipse, um apóstolo, Judas, falando da profecia de Enoque. Como que esse Judas sabia dessa profecia, se nós não temos nada escrito? Será que no tempo dele existiu? No tempo de Jesus existiu o livro do profeta Enoque? Não sabemos, mas a profecia dele, falando da vinda do Senhor com seus santos para trazer juízo sobre a face da terra, isso temos citado, lembrando que já houve o juízo de Deus ali no tempo de Noé, mas Judas fala que aquilo ali também era figura para um fim que ainda viria já nessa dispensação da graça. Então observe que estudamos um livro, palavras precisas, lindo isso, de quase 3.000 anos atrás. E agora há poucos anos, 70 e poucos anos atrás, lá no deserto, perto do Mar Morto, em cavernas que ali estão, acharam depósitos, vasilhames de barro, no qual estavam contidos livros sagrados, que remontam a antes de Jesus. Ou seja, 2.000 anos atrás, achou-se material que contém essas palavras aqui. E conferindo as palavras de antes de Jesus nesses resíduos de pergaminho e outras coisas mais, comparando com hoje, a palavra é a mesma. Há uma fidelidade, ainda que os homens hoje em dia estão querendo mudar, estão mudando, porque muita gente está interpretando a Bíblia em vez de fazer a tradução simples, não estão traduzindo já com a sua ideia, a sua interpretação. Mas mostra que a palavra de Deus atravessou 2.700 anos, pelo menos a de Isaías, que foi um livro longo e que foi achado entre outros resíduos lá nestas cavernas. Maravilha isto. A palavra de Deus permanece. Passa muita coisa, mas a palavra de Deus permanece. E eu estou dizendo, não no aspecto do escrito, é Deus cuidando para que a mensagem chegue a nós. Mudou-se o escrito, agora é em papel. Aqueles lá estão bem rasurados. Esse aqui não está, mas conferindo aqui, ali, no que se corresponde, é a mesma palavra. E assim Deus zela para que a mensagem permaneça entre nós. Mas dentro da nossa lição, aqui coloco a observação em 2 Crônicas, capítulo 9, verso 29, uma das citações que nos dá a entender que muita coisa se perdeu, não temos mais daquilo que foi registrado por homens de Deus no passado. Mas repito, graças a Deus está aqui. E a palavra em Crônicas diz: os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filhos de Nebate.
Ou seja, eu não conheço nenhum livro de Natan. Já seria outro que poderia ter existido e não temos mais. Não está conosco. De Aías sabemos palavras ditas por ele, talvez do profeta Ido, mas escritos não temos. E se for observar os escritos de Salomão, que são numerados em algum lugar como milhares de escritos, e que ele falou de toda sorte, por exemplo, de vegetação, não temos isso. Não temos. Temos algo sim, como Provérbios, como Eclesiastes, como também Cantares, mas que Deus, milhares de escritos e a diversidade que foi citada. Então compreendam, é um privilégio ter esse livro para nós estudarmos. Ficou para nós, e o que está aqui, irmãos, vocês vão ver, é suficiente, falando de um Deus todo-poderoso que abre um caminho para o homem voltar a Ele e alcançar a vida eterna. Se atender, vida. Se não atender, vamos falar suave, perdeu a oportunidade. Lhes é dado somente essa dispensação. Como o pó vem à vida, e ao pó logo estão tornando, concluindo o seu período de existência, e nunca mais existirão. Assim, o primeiro verso desse livro é que diz: visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E atentando para Oséias, que está ainda aí na projeção para acompanharmos, palavras do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ou seja, Isaías contemporâneo, viveu na mesma época de Oséias, logo em seguida abaixo, em letra bem pequena, porque não estaremos lendo agora, que é a mesma expressão. Viveu Isaías no tempo de Amós e viveu também no tempo de Miqueias, nessas citações que fizemos referência no nosso texto anterior e agora na exposição desses textos bíblicos. Mas continuemos, passando para um segundo parágrafo da nossa lição. No primeiro subtítulo, o contexto de Isaías. Sim, observem, faço a leitura. Isaías era filho de Amós, e acredita-se que tenha sido de linhagem real no exercício de algum ofício junto à realeza de Judá, pelo fato de seu livro apresentar as crônicas do reinado de Ezequias, que são os capítulos 33 a 36 do livro de Isaías, mas que consta também nas crônicas. Durante o período inicial do seu ministério, Isaías assistiu à decadência do reino de Israel, ou seja, as 10 tribos ao norte, cujos últimos reis se sucederam no trono através de golpes e traições, e pelo seu desinteresse e negligência à palavra de Deus, apenas apressaram o fim de Israel, a nação das 10 tribos. Os assírios, em franca ascensão, como império que subjugou até o Egito, rapidamente despontariam e conquistariam também as 10 tribos do norte, levando seus habitantes para longe, de onde nunca mais voltariam, e não construiriam ou não viria a construir uma nação.
Observem o grande desastre que Isaías já estava vendo, e mais à frente, no capítulo 6, 7, nós vamos ver Isaías colocando uma data, vamos dizer assim, ou seja, um período, mais tantos anos, e a nação de Israel deixará de existir. Então observem, 700 anos antes de Cristo, ali estavam duas nações que antes eram irmãs. Na verdade, quantas vezes brigando, guerreando entre elas mesmas, irmão matando irmão e todos se enfraquecendo. E daí a pouco 10 tribos desaparecem para não existir mais. Mas o juízo já tinha sido colocado por Isaías. Voltando, se Isaías falava Jerusalém e falava a Judá, havia também profetas que falavam lá do outro lado, na outra nação desviada, como é o caso de Jonas, como é o caso de Joel, como é o caso de outros mais profetas que Deus levantou ali, e com sinais e prodígios, como o caso de Elias, Eliseu, não são de Judá. Esses profetas são lá, que levavam a palavra para as 10 tribos ao norte. Ou seja, Deus não deixava faltar palavra para o povo que ainda permanecia nos rituais do templo, como que servindo a Deus ainda, e as que estavam totalmente desviadas, seguindo a Baal, seguindo a Moloque, seguindo a toda forma de ídolos, Deus não deixava de falar. Lembrando que Deus falava lá no princípio em Gênesis, mas, perdoa essa palavra mais, é o nosso juízo, vamos dizer assim, sem conhecimento. A Caim, que estava se desviando e desviado, Deus falou com ele, e não vemos Deus trazendo uma palavra para Abel. Certamente a comunhão com Abel já era suficiente. O Espírito de Deus habitava em Abel, era mais do que suficiente. Mas aquele que resistia, o Caim, Deus se aproximava, falava, orientava, aconselhava, alertava, antes que o mal maior viesse. Muito bem, e nós temos nesse segundo parágrafo, esse subtítulo, contexto de Isaías, as palavras ou textos bíblicos de 2 Reis, capítulo 15, e depois capítulo 17, ambos os quais falam, sim, da destruição das 10 tribos, porque estamos falando isso como parte também de mensagem de Isaías, dentro do assunto, título de juízo que viria sobre a face da terra. Se temos 2 Reis, capítulo 15, muito bem, temos a expressão do capítulo 15 de 2 Reis, quando no início, não vou estar lendo, só trazendo a explicação para os irmãos, falando que houve sim uma ameaça da Assíria contra as 10 tribos, e o rei, no caso Azarias, volto a fazer a expressão aqui, do rei que vai estar tirando tesouro do povo para pagar a Assíria para que eles não fossem atacados. Mas não adianta, passam-se os anos, e no verso 29 nós temos: no dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, e a Abel-Bet-Maaca,
e a Janoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Assíria. Ou seja, Isaías, ainda que profetizando para Jerusalém, cidade e reino de Judá, mencionou do fim da terra do norte, as 10 tribos. Isso que lemos no capítulo 15 é confirmado depois em Reis, 2 Reis, capítulo 17, nos primeiros versos. Lendo esses versos aqui, a leitura é essa. Agora sim, leio do verso 1 ao 6. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes ou tributos. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio a Samaria, ou até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, rei da Assíria, tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e na cidade dos Medos. E assim a nação das 10 tribos de Israel foram espalhadas pela terra e não tiveram continuidade de tribo. Observe que perdi-se assim 10 tribos, mas para não perdermos essa oportunidade, vamos clarear. Ainda que não é a lição primeira, nós estamos na abertura, numa introdução, falando assim largamente. O sentido é espiritual. Tribo de Deus, povo de Deus, não é aquele que é segundo o DNA de Abraão. Já estavam disso. Tribos segundo a carne, que não andam no caminho de Deus, não são de Deus. Palavra que Oséias vai falar fortemente depois: não é meu povo. E depois a própria palavra de Oséias diz: muitos que são chamados não de Deus serão atraídos, abraçados como povo de Deus, aí sim formando as 10 tribos de Israel, não segundo o ver dos homens, mas segundo o ver de Deus, segundo o coração, segundo aqueles que dão lugar ou habitação para o seu espírito. Então vamos entender hoje, vale ainda essa mensagem: não existe tribos de Abraão mais no sentido carnal. Existe Abraão, sim, em muitas tribos, de gente de todos os povos, tribos, nações e línguas, mas que tem a mesma fé de Abraão. E assim o céu vai se encher com 12 tribos, sim, as 12 tribos que Deus preparou e falou por todo o seu tempo de mensagens aos homens. Mas continuemos. Indo para nosso material de classe, num terceiro parágrafo desse primeiro subtítulo, o contexto de Isaías, ou do livro de Isaías, temos esse texto que diz: por sua vez, o reino de Judá também trilhava o mesmo caminho, chegando a ser ameaçado pela presença assíria às portas de Jerusalém. Mas graças à piedade e ao governo justo de Ezequias, não sofreria a mesma sorte de sua irmã, a nação do norte, ao menos por enquanto.
a rebeldia e impenitência da nação continuaria a se acumular, não obstante as reformas e avivamentos sob o reinado de Ezequias e Josias. E próximo ao fim do seu ministério, Isaías testemunharia os primeiros sinais do fortalecimento da nação que seria incumbida por Deus para aplicar o castigo a Judá, os caldeus. Muito bem, então observe que o nosso profeta Isaías vai estar trazendo mensagens, e quando a Síria vier destruir tudo aquilo ali, sim, ali estão Isaías, Ezequias, encerrados, se abrigando, se protegendo dentro das muralhas de Jerusalém. Ainda que a Síria veio com grande ferocidade e desejo de destruir tudo, a palavra de Deus pela boca de Isaías foi: aqui nenhuma flecha cairá. Pronto. E ao contrário, disse mais Deus por Isaías: colocarei um anzol na boca de Senaqueribe e o levarei de volta à sua terra, e cairá morto diante dos seus ídolos, dos seus deuses de pedra, de madeira, etc. Pronto, aí foi o juízo de Deus. Então a Síria de fato cresceu e tombou. Isaías estava vendo isso, e ao mesmo tempo, lá do outro lado, a Caldeia subindo em poder, e seria o juiz ou o algoz da nação de Judá, porque Deus avisando por Isaías, dando oportunidade por reis bons como Ezequias e Josias, a nação se desviava facilmente. Era um tempo de devoção, de fervor, mas fogo de palha acabava logo. Mas Deus nunca deixou de falar, nunca deixou de falar. E Isaías foi um mensageiro, mas já estamos, muitos outros estiveram falando, tanto em Judá como na nação do norte, chamada então de Israel. Assim sendo, vamos estar continuando na nossa lição, e agora, falando do capítulo 39 de Isaías, o texto que temos do verso 1 até o verso 7 é justamente quando Isaías mesmo já profetiza o mal sobre Judá e Jerusalém, e que viria da Caldeia. Por quê? O texto em si, verso 1 até o verso 7, deixo para leitura e meditação dos professores e também para aqueles que acompanham, para depois remoerem, lendo na Sagrada Escritura o capítulo 39. Lá em Babilônia chegou a notícia da doença de Ezequias, e como Deus falou com ele fortemente, dizendo que seria curado, porque ele clamou a Deus por misericórdia. Deus ouviu e disse: estão acrescentados os seus anos, até 15 anos. Palavra trazida por Isaías. E o grande sinal foi que o sol voltaria atrás 10 graus no relógio de Acás. Interessante, irmãos, isso. Um assunto de, vamos dizer assim, da astronomia. Não estou falando de astrologia, estou falando de astronomia, do que os egípcios conheciam e os caldeus também conheciam, só que os caldeus torciam a astronomia para astrologia. Então, de alguma forma, pelo sinal, pelo sol voltar atrás, pela indagação, veio a notícia. O profeta Isaías, como sinal de que o rei Ezequias teria mais 15 anos de vida, o sol
caminhou para trás. Então, quem estudava astronomia naquela época deve ter percebido um fenômeno absurdo. E indagando-se, talvez tenha chegado essa notícia. Foi lá o rei Ezequias, e vem mensageiros da Caldeia para ver o rei e felicitá-lo pela cura e presenteá-lo pela bênção que recebeu. Só que o rei Ezequias foi abrindo as portas do seu palácio, abrindo as portas do templo de Deus, abrindo as portas das casas de tesouro, mostrando para os caldeus a sua riqueza e um orgulho e soberba particular. Isaías chega e pergunta: quem são esses? E o rei Ezequias fala: são lá de uma terra muito longe, e vieram me felicitar pela cura, e eu mostrei tudo que tenho. E Isaías diz: esses mesmos virão e levarão tudo o que seus pais ajuntaram, e até dos mais nobres colocará para servos, eunucos, para trabalharem nos seus palácios. Pronto, aí já estava o juízo contra a nação de Judá, profetizado por Isaías. Se ele profetizou o fim das 10 tribos Israel do norte, agora ele estava falando da destruição de Jerusalém e do reino de Judá. Ainda que Ezequias era um homem bom, um homem, diríamos, aprovado por Deus, temente a Deus, o histórico dele é este, mas já estava avisado. Essa nação que parece ser de muito longe, logo estará aqui, levando tudo que foi ajuntado pelos seus pais. Mas era o juízo, um dos temas do livro de Isaías, contra a própria nação, porque desviava-se progressivamente de Deus no seu caminhar e na sua, vamos dizer assim, vida relacionada e envolvida com a idolatria. Mas continuemos um pouco mais, dando sequência ao nosso estudo, indo para o novo subtítulo. Se a lição 1 é Isaías, o profeta da salvação, nós temos falado até agora de juízo, vamos ainda estar considerando algo mais. E agora, no segundo subtítulo, é a mensagem de Isaías. E vamos em frente no nosso estudo, dentro do nosso material de classe. Nós vamos ver o primeiro, vamos dizer assim, parágrafo no nosso material, nesse subtítulo, a mensagem de Isaías. Lendo, portanto, esse novo texto, podemos dizer: embora Isaías não apresente suas mensagens em ordem cronológica, temos dito isso anteriormente, é possível dividir o livro em 2 grandes seções, cada uma tratando principalmente de um assunto. Na primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao 39, citado agora há pouco, a mensagem é sobre o juízo de Deus. Primeiro, contra Judá e Jerusalém, pela sua rebeldia e impenitência, e depois contra as nações que haviam também pecado contra Deus e o seu povo. Em outras palavras, esta seção reafirma que o ímpio não ficará impune, mas receberá a recompensa das suas mãos. Na segunda parte, que vai do capítulo 40 ao 66, a mensagem sobre a salvação de Deus. Sim,
quando o povo quebrantado e humilhado pelo castigo, o cativeiro, seria reavivado e trazido de volta do cativeiro para participar da glória do reino de Deus. Aqui temos um rico testemunho do senhorio e primazia de Deus e da inutilidade dos ídolos, bem como promessas sobre ampla e abundante salvação, não apenas para Israel e Judá, mas para todos os povos. Esta é, de fato, a parte mais extensa da sua mensagem, de modo que Isaías é, como seu próprio nome indica, um profeta da salvação. Isaías, a palavra, o nome, significa salvação do Senhor, salvação de Deus, salvação de Jeová, aquele que é. Lindo, irmãos, estas partes que temos aqui colocadas. Lindo, lindo, porque temos muitas palavras gloriosas de Deus. Deus pacientemente vai ensinar aquela tribo, ou melhor dizendo, a nação de Judá, toda a nação, de que estavam totalmente errados em seguir os ídolos. Os ídolos não são nada, os ídolos não são nada. E temos longos capítulos de Deus falando, mostrando, chamando a razão, o entendimento, a lógica das coisas, para falar: os ídolos não são nada. Eu sou, eu, e vocês são as minhas testemunhas. Eu falei, eu fiz, eu salvei, e tudo que Deus fez para o povo que saiu da terra do Egito. Ídolos não são nada, mas a minha salvação estará surgindo como a luz que vai brilhando até ser dia perfeito, palavra que temos no outro lugar, ou como rios de águas que vão entrar pelo deserto, trazendo vida onde só há morte, e outras expressões lindas, Deus falando ao povo e a nós também, que hoje somos esse povo a quem Deus fala. Um Israel, um Judá que precisa entender: se continuar errando ou se desviar do caminho do Senhor, a destruição vai ser aquela do passado. Mas se humilhar, ou pelo menos pelo castigo, se voltar para Deus, a salvação, porque em Deus há grande misericórdia, e ao arrependido, ao abatido de espírito, Deus não despreza. Ele é bondoso. Lindo essas passagens. Mas, como temos falado anteriormente, se o capítulo 39 são palavras de juízo pessoais da nação de Israel, da nação de Judá, Deus vai mostrar que Ele corre toda a terra com a sua vara de correção, propondo aos homens acharem a verdade, o caminho certo, servir ao único e verdadeiro Deus. Pelo que palavras lindas são aquelas: ouvi-me vós, todos os povos da terra, e sereis salvos. Lindo expressões essas que temos no livro de Isaías, e vão passando progressivamente ao estudarmos os outros temas das lições seguintes. Repito, não desprezem o estudo deste livro, é lindo demais, mas é muito atual ao que temos aqui e que precisamos estar seguindo no nosso dia a dia de estudo, de crescimento no conhecimento das coisas de Deus, tanto do passado como do presente, e por isso tudo sabemos que está reservado para o futuro é o que Deus falou, nada diferente. Deus é aquele que vai dizer para Jeremias: eu cuido, eu zelo, eu vigio para cumprir a palavra que eu falei. Teria Deus falado e não cumpriria? Ele mesmo pergunta para si mesmo e para nós.
Mas ele disse: vou cumprir. Saiu da minha boca e não voltará, sem que faça aquilo que a palavra enviada saiu para executar. Assim, irmãos, dando sequência, nesse mesmo parágrafo, citamos os versos e textos de Isaías 3, verso 11 e 12. Lendo agora o texto bíblico proposto, está escrito: ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas obras se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Aí está a palavra de juízo. Se aqui diz: ai do ímpio, mal lhe irá, esta expressão é repetida mais algumas vezes nos diversos capítulos deste livro. Mas junto com esta palavra, ai do ímpio, mal lhe irá, tem também a palavra falando do justo, sobre o justo, bem lhe irá. Ou seja, cada um terá a recompensa das suas obras. Sejamos, portanto, perseverantes, melhoremos, melhor cada dia o nosso caminho, e bem nos irá, que é a promessa de Deus para cada um de nós. Mas também no capítulo 40, verso 1, é aquela gloriosa promessa que começa com João Batista e que depois vem por Jesus. João Batista, o precursor, e Jesus, o grande Deus conosco, o Emanuel entre nós. E a palavra de Isaías 40 é: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Verso 3: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Deus, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor Deus se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor Deus que disse isto. Toda a carne verá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Promessas de Isaías, já na parte segunda do livro, de uma grande salvação que Deus certamente traria para toda a humanidade. Aqueles que vinham antes, ou vieram antes, crendo no que estava prometido, salvação. E aqueles que estão vindo depois, por crerem, salvação para eles também. Ou seja, tudo centralizado na obra redentora em Cristo Jesus, preparado por Deus antes da fundação deste mundo. Continuando o nosso estudo, aqui temos, nesse segundo subtítulo, a mensagem de Isaías, segundo parágrafo, e leio. Uma das características particulares mais notáveis da mensagem de Isaías é o fato de ser ele o profeta que apresenta o maior número de testemunhos acerca do Messias, isto é, ungido, através do qual Deus operaria a salvação do seu povo. Isaías anuncia tanto o nascimento como também os sofrimentos e o sacrifício, bem como o reinado eterno e glorioso do Messias.
tudo para a glória de Deus e para o benefício de seu povo, o que lhe valeu o título de profeta evangelista ou profeta messiânico. Assim, tanto que na primeira parte do livro como na segunda, as citações sobre o Messias Jesus são maravilhosas, são claras, e hoje temos o privilégio de conferir o que foi anunciado 750 anos antes de Jesus vir. Cumpriu-se exatamente para a salvação de toda a humanidade. Lindo este livro. E observe que tem palavras de consolo. Porque consolai o meu povo? Porque o povo de Deus, em todo o tempo da terra, ainda que andasse na presença de Deus, estava vivendo uma terra estranha, uma terra em que a cada dia basta o seu mal. E por outro lado também, até o povo de Deus não estava tão bom assim não. Não há um justo sequer, merecia uns açoitezinhos, umas varadas, uma correção, mas é o filho que está sendo disciplinado pelo pai. Por isso que Salomão já dizia, bem-aventurado o filho que tem um pai que o repreende, que o corrige, para que não venha a estar entrando em caminhos de morte. Assim foi Deus para Israel, assim é Deus para toda a humanidade. Era para Deus ter acabado com esse mundo já, tanta gente falando mal e provocando e zombando de Deus. Mas Deus só dá um Covid-19, dá outras feridas mais, uns açoites bonzinhos, para ver se arrepende e seja salvo. Continua o Papai Celestial com muita misericórdia e longanimidade para com o ser humano. Assim, podemos avançar e dentro do nosso esboço de lição, a lição 1, Isaías, o profeta da salvação, o terceiro subtítulo, a transgressão de Judá. E agora sim, no capítulo 1, começa Deus a falar sobre o erro deste povo e a sua persistência em errar, ou seja, rebelde em todo o tempo. Vamos ler esse texto, que é o texto da leitura bíblica em classe. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor Deus. Como filhos, ou criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim, ou foram rebeldes contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel, o meu povo, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor Deus, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque serias ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como em uma subvenção de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha,
como a choupana no pipinal, como cidade sitiada. Se o Senhor Deus dos exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Olha como que Deus compara o seu povo. Desviados, irmãos, desviados terrivelmente. Se Deus fosse trazer o juízo que trouxe para Sodoma e Gomorra, tinha sobrado ninguém. Mas aqui inicia o livro de Isaías e Deus proferindo suas palavras de alerta, porque o juízo está às portas. Agora é tempo de ouvir o Senhor e mudar o comportamento, melhorar, deixar os caminhos errados, porque certamente o tempo do castigo virá. O tempo de aviso de longanimidade existe, mas não é para sempre. E conforme Deus falou a Asaf, muitos estão em lugares escorregadios, de repente virá a sua queda e é tarde demais. Não tem escapatória, não tem como dizer, não, agora eu vou me arrepender. O tempo proposto para arrependimento e salvação poderá estar concluído. E assim, nesse subtítulo, a transgressão de Judá, no primeiro parágrafo temos aí, a título de exemplificação, consideremos alguns aspectos da mensagem de Isaías, presente já no capítulo inicial do livro. A profecia se inicia denunciando a ingratidão de Judá e Jerusalém, pois Deus os havia exaltado, mas ao pecarem e darem as costas ao seu Criador, haviam se mostrado abaixo até do nível dos animais da criação, que jamais se rebelaram ou se rebelam contra os seus benfeitores. E mesmo depois de assolados por diversos castigos de Deus, em nada haviam melhorado seus caminhos, de modo que o próprio Deus argumenta ser inútil acrescentar novos castigos, de modo que o próprio Deus argumenta ser inútil acrescentar novos castigos, visto que continuariam a se rebelar. De fato, o povo já havia padecido tanto em razão dos seus pecados, que não fosse a misericórdia de Deus, já teriam sido aniquilados antes mesmo da assolação final trazida pelos assírios e depois pelos caldeus. E atentemos que se existiam pessoas em grande número como as estrelas do céu que Moisés proferiu e outros depois vão proferir, já nesse tempo das 12 tribos, 10 não existiam, e das duas últimas, Judá e Benjamim, nós vemos indo para o cativeiro 14 mil pessoas. Ai, milhares e milhares. No exército, por exemplo, de Judá, às vezes 600 mil, às vezes 800 mil soldados de guerra. No final sobra 14 mil velhos, crianças, mulheres sendo arrastados para o cativeiro. Errou, irmãos, pecado destrói grandemente, mas Deus sempre avisando. E esses textos apontados aqui nesse parágrafo foram os que nós lemos antes, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Indo para um segundo parágrafo, segue-se uma repreensão à hipocrisia daqueles que viviam à maneira de Sodoma e Gomorra, mas queriam honrar a Deus com seus lábios, como se isso fosse o suficiente para o Senhor Deus ouvi-los e socorrê-los nas aflições pelas quais passavam.
O único culto aceitável ao Senhor Deus é o da obediência, do arrependimento e da correção dos caminhos tortuosos do pecado. Se assim o fizessem, e ainda havia tempo para isso, seriam não somente apenas ouvidos pelo Senhor Deus em suas petições, mas respondidos e sobremaneira abençoados. Do contrário, não sofreriam mais castigos, mas apenas um motivo mau: sereis devorados à espada. É o juízo decretado por Deus, dos versos 10 até, olha, 10 a 15, depois 16 ao verso 20, e que apresentamos e que é bom lermos, que é o juízo de Deus para aquele povo, se eles não se corrigissem, se não aceitassem o castigo, a repreensão de Deus. E o texto diz assim para nós: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Faça uma pausa. Olha que horror, irmãos. Deus chama o seu povo de Sodoma e Gomorra, direto. Ou seja, qual a gravidade do pecado? Se não era a gravidade de uma libertinagem devassa, era a responsabilidade de conhecerem a Deus e viver e comportar-se como Sodoma e Gomorra. Aí é muito mais sério. Mas continuemos a partir do verso 11. De que me serve a mim, atenção para isso, a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor Deus. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo, ou não me alegro, com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. 14. As vossas festas das luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes
e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor Deus o disse. Misericórdia. Precisa palavra mais clara do que essa? Agora observe, trazendo para o dia de hoje. Estamos em pânico, se não alguns, que não nós, cuja esperança deve estar no Senhor nosso Deus, a nação, o mundo, ameaça de guerra atômica. Meu Deus. Eles naquela época e nós hoje. Naquela época, essas palavras fortes de Deus: arrependei-vos e melhorai os vossos caminhos, aí vocês comerão bem da terra, ou então o mal vem. Para nós hoje, mesma coisa. E cita-se muito crônicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter, se abandonar os maus caminhos. Mesma palavra, é a mesma, irmãos. Que deu Israel 10 tribos, que deu Judá, a tribo com sede em Jerusalém, ou a nação com sede em Jerusalém, sumiram. Por quê? Não levaram a sério a palavra de Deus. Novos tempos, em que quem é de Deus o é, onde estiver, e Deus o contempla e não o desampara, porque Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em verdade e em espírito. E vamos trazer para nós hoje: será que Deus se alegra nas nossas festas que temos aqui? Festividades nas congregações? Estou acusando ninguém, estou perguntando, porque eles faziam festa, ia para a casa do Senhor, multidões de animais sacrificados, louvores a Deus com conjuntos, com orquestras, cantores, etc. E toda a pompa do ritual do templo. Devia ser coisa suntuosa. E Deus olhava assim: não suporto, não aguento mais. Por quê? Iam fazer festa a Deus, mas e os pecados? A opressão, a falta de cuidado com os órfãos, com as viúvas, os adultérios, as idolatrias. Porque ali cantava ao Senhor Deus Jeová, e lá na casa deles não faziam menção de outros que não são deuses, não tinham imagens, não tinham ídolos. E hoje não temos, que nós aqui não tenhamos, mas tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus é o nosso ídolo. Está à frente de Deus, Deus foi lançado fora. Pecamos contra o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, à frente de tudo, prioritariamente. Mas quantos têm devoções particulares? Se justificam: é santo, foi santa, é super santa, é isso, é aquilo. Mas a ordem é: primeiro a Deus, e quanto aos outros, não pode fazer nada, porque eram pó e ao pó desceram e estão no pó aguardando a ressurreição do último dia. Muitos erros, muitos enganos que trazem o juízo de Deus sobre nós hoje. E vamos estar como o Senhor diz: clama, ora, e Deus não ouve. Deus até esconde para não ver e não ouvir a oração daquele que tem comportamento errado. Mas estou em aflição. Deixa o pecado primeiro. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Pronto. Não é velho, não é 750 anos antes de Cristo, não é 2750 anos, não. É hoje. Permanece a mesma palavra. Bate firme. É um martelo batendo sempre, dando sinal de que precisamos melhorar. E assim no texto anterior, nós lemos até o verso 20, mas passando à frente ainda, no terceiro subtítulo no terceiro parágrafo desse subtítulo, terceiro,
a transgressão de Judá. O capítulo se encerra denunciando os príncipes, os juízes do povo, por serem responsáveis pela queda da nação. Ai de nós obreiros, né? Aqui fala para nós. Ai de nós obreiros, ensinadores, dirigentes de grupos dentro da comunidade religiosa. Repito, o capítulo se encerra denunciando os príncipes, os juízes do povo, por serem responsáveis pela queda da nação, na idolatria e indiferença em relação aos castigos anteriores. Contudo, o Senhor promete purificar, remir Sião, e isso de tal forma que os pecadores, aqueles que haviam feito a cidade ser envelhecida aos olhos das nações, seriam destruídos, e os que voltassem a habitá-la após cativeiro seria através de juízo e justiça, uma alusão à destruição da cidade e da terra pelos caldeus, e ao cativeiro do povo, e ao seu retorno sob os medos e persas, para voltarem a ser uma nação, buscando a Deus na sua cidade e no novo templo e último templo levantado, com início em Zorobabel, tempo de Esdras e depois de Neemias, e assim sucessivamente. Aí o texto apontado é o final do capítulo 1 de Isaías, do verso 21 ao 28, e que podemos estar lendo, concluindo: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno ou os subornos e corre após salários, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda impureza e te restituirei os teus juízes como eram dantes e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor Deus serão consumidos. Ou seja, Deus vai continuar agindo. Juízo para condenar, juízo para salvar os que melhorarem os seus caminhos. Observe a misericórdia de Deus. Duas vezes citados nesse mesmo texto. Duas vezes citados. Esse é o livro de Isaías. Juízo condenatório, juízo salvador. Salvação não é porque é bonzinho, não. É porque ouviram a palavra e procuraram se arrepender e melhorar os seus caminhos. Condenação por quê? Porque desprezaram o alerta de Deus enquanto havia tempo. Assim posto, consideremos que pelo nosso esboço podemos estar concluindo, e a palavra de conclusão breve é esta: Isaías é um livro que, apesar de muitas repreensões e alertas de Deus aos pecadores quanto ao castigo, testifica abundantemente
da misericórdia e graça de Deus, especialmente manifestada no Evangelho, na pessoa bendita do Messias, nosso Senhor Jesus, um privilégio ainda maior do que ter retornado do cativeiro após sofrer a terrível punição sob os caldeus. É podermos ter sido resgatados dos nossos pecados pelo Salvador, que tomou sobre si o castigo que nos era devido e nos trouxe de volta para Deus, ou nos faz participantes do seu reino, agora e depois na continuidade dos lugares celestiais. Assim, irmãos, estamos concluindo a lição número 1. Isaías, o profeta da salvação. Tanta coisa falamos, tanto especificamente no capítulo 1 agora ao término, mas primeiro apresentamos uma ideia geral de todo o conteúdo desse livro. Mas será sempre o Senhor em alerta do juízo chegando, e que há uma salvação trabalhada, operada por Deus, se tão somente dermos atenção às suas palavras. E o texto áureo, bem atual, também para agora: Sião e Jerusalém. Sião e Jerusalém é a cidade e a nação de Israel, será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor Deus serão consumidos. E assim encerramos esta primeira lição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net
Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.